Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Zetãocast, o podcast onde ninguém fica em cima do muro. E antes de entrar no assunto do episódio, eu peço para que vocês baixem o aplicativo Red Pilados, que é um agregador de podcast de direita, podcasts conservadores, que está disponível no Google Play Store para Android. Também sigam o perfil do Twitter, Astronave Sonora, que dá sempre lá a notificação do episódio que saiu do seu podcast favorito. E você pode ouvir o episódio do seu podcast favorito lá do aplicativo, mas também pode baixar para ouvir depois. Então vale muito a pena baixar o aplicativo. Tem muito podcast bacana por lá, além aqui do Zetãocast. E outra vez que eu queria dar é que o Zetãocast está indicado ao Gabinete do Ódio Award 2019, que é uma brincadeira, uma votação que tem várias categorias e o Zetãocast está indicado na categoria podcast de baixo orçamento. Então o link para a votação vai estar aí no YouTube, quando esse episódio sair lá no YouTube, vai estar lá no primeiro comentário, no comentário fixado, vai estar o link para a votação. Mas atenção, a votação só vai até o dia 9 de dezembro, né, às 11h59 da noite do dia 9 de dezembro. Assim, sei lá, meia-noite do dia 10, não adianta mais, acabou. Então, até o dia 9 de dezembro tem lá para votar, até 11h59 do dia 9 de dezembro. E no dia 13 de dezembro vai ter uma live no canal secundário do Code Hack. Aí vai começar às 8 horas da noite e vai lá anunciar os vencedores aí os mais votados do Gabinete do Ódio Awards 2019. Então, mais uma vez falando, o link vai estar no primeiro comentário lá no vídeo do YouTube. Bem, esse episódio aqui vai ser um episódio diferente, porque eu vou estar aí conversando, na verdade, é uma conversa que eu tive com a Camila Abdo, que muita gente aí conhece, da direita conhece, ela está em 2 canais do YouTube, que é o canal Vista Pátria e também o canal, né, Direto aos Fatos, né, o canal dela. E ela fez parte lá do Divas da Opressão, também do canal que tinha lá, do Divas da Opressão. E foi muito legal o papo que a gente teve e fique aí com a nossa conversa. Camila, como é que foi assim, primeiro assim, né, falar um pouco sobre você, como é que é o que você, assim, você teve alguma formação, coisa assim, como é que você faz da vida? Então, eu sou jornalista, mas na verdade até hoje não entreguei meu TCC, só falta o meu TCC, na qual eu não vou entregar porque eu não tenho professor orientador que chama, né? Na faculdade, no último ano, a gente recebe um professor orientador, ele orienta o TCC até o final. Acontece que no jornalismo, a gente, 98% é de esquerda, e quando você apresenta um tema de direita, que na verdade o meu era a espiral do silêncio, como a mídia manipula as eleições, eu não consegui um professor para isso. Eu falei, então que se dane. Quem me conhece sabe que eu sou meio assim, tipo, cansou, dane-se. Aí eu saí, mas eu já tenho meu MTB, o meu ABJ, tá tudo certinho. O que é esse MTB, ABJ, assim? O MTB é do Ministério do Trabalho, que te permite agir como jornalista. O ABJ é a sua credencial no Sindicato dos Jornalistas, que garante que você tem uma formação prévia para trabalhar na área de jornalismo. É a Associação Brasileira de Jornalistas. Entendi. É como se fosse um registro, assim? Exatamente, como se fosse um registro. Sim, não, mas você falou aí 98% jornalismo de esquerda, achei que era 100%, ou 99,8%, sei lá. Não dá para achar um de direita, mas por conta da espiral do silêncio que tem dentro da própria faculdade, dentro das próprias redações, o pessoal evita falar porque você é mandado embora,
você perde emprego, você não é contratado. A minha maior dificuldade de ser contratada é por conta do meu posicionamento político desde 2014. Pô, é complicado, né? É complicado. O Olavo fala sempre, a faculdade, assim, não permitem qualquer pensamento anticomunista, conservador, cristão, não permite, né? E tá falando em espiral de silêncio, assim, mas aí assim, não vai conseguir mesmo, né? Só tem que ser aquele tema de acordo, aquela coisa, a pauta é progressista, é diversidade, negócio de teologia de gênero, tudo, isso é que permite, né? Para você ter uma ideia, as fontes de referências que estavam sendo usadas no terceiro ano era Brasil 247 e Diário do Centro do Mundo. Na época eles estavam bem, né? Estavam recebendo dinheiro do governo, né? Agora não. Agora o Temer cortou uma mata, né? Mas é um nível de jornalismo que, olha, sinceramente, a pessoa fazendo ou não fazendo uma faculdade é a mesma coisa. O que muda é a diagramação. Quem faz aprende a fazer a diagramação certinha de matéria, e quem não faz geralmente não aprende essa diagramação, e aí a gente vê aqueles blogs sem aquela diagramação padrão. É somente isso, o resto é tudo igual, não muda em nada, basta a pessoa fazer um curso externo sobre isso. É verdade, assim. O blog petista, assim, o jornalismo, assim, é muito amador, assim, eu que não entendo nada de jornalismo, assim, eu acho bem amador, bem feito de qualquer coisa, mas é porque tá sempre lá um cara lá o porra doutor em ciência política, vai lá e fala alguma coisa e pronto, isso aí é Carta Capital, no Brasil 247, aí o Centro do Mundo é referência. Eu vou te falar que eu estou fazendo faculdade, graduação de Ciências Políticas. A Paula Marisa também está fazendo. E pode perguntar para ela que a gente tem que Cuba é uma democracia, que Venezuela é um exemplo de democracia, que Cuba é o que é por conta dos Estados Unidos, por culpa dos Estados Unidos. Todas as graduações, né? Faculdade é o local. Todas as graduações, elas estão contaminadas, não tem como. É verdade. Eu faço faculdade de biologia, né? É completamente diferente. E é tudo. Eu faço licenciatura ainda, então Paulo Freire, né? Paulo Freire, socioconstrutivismo, essas coisas aí. O negócio da biologia é aquecimento global, é culpa do homem, enfim, é por aí. As faculdades ainda elas estão bem no lulopetismo ainda. Com certeza. Isso vem desde muito tempo. Vem. Agora, vem. Agora você falou que desde 2014 você tá na direita. E antes, né, 2014, como é que tava? Eu não ligava para política. Eu fazia jornalismo mais na área de psicologia, que era onde eu estava fazendo faculdade. Era na área de psicologia, então eu fazia uma coisa mais puxada para o lado psicológico da coisa. Eu não me preocupava muito com política essa época. Eu comecei a me preocupar mais se não me engano, na reeleição da Dilma, na primeira eleição da Dilma, em que eu comecei a ver que as coisas começaram a ficar difíceis dentro da minha casa, né? De compra de alimento, pagamento de conta, tudo. Falei, gente, está acontecendo alguma coisa, né? E aí foi quando eu fui atrás, efetivamente, eu ouvia noticiário e tudo, mas para mim passava muito batido, né? O noticiário e o que eles falavam não me importava tanto, não influenciava tanto na minha vida, na verdade. Aí eu sempre fui mais voltada para literatura, para psicologia. Aí quando começou a realmente influenciar na minha vida, foi a época do Lula ainda, a última eleição do Lula, foi no final do mandato do Lula, quando começou a influenciar efetivamente na minha vida, que começou o caso do mensalão, o julgamento da CPI do mensalão, e a palhaçada que começou a se formar. Aí eu fui atrás para saber quem era o ministro... esqueci o nome daquele ministro agora, o que tinha problema nas costas, que a gente falava, o meu herói veste capa. O Joaquim Barbosa? O Joaquim Barbosa.
E foi quando eu fui atrás para saber quem era Joaquim Barbosa. Aí eu vi que ele tinha ligações com o PT, que ele tinha um apartamento muito mal explicado em Nova York. Eu falei, não, vou focar mais um pouquinho na política para ver o que realmente está acontecendo. Aí eu recebi um vídeo ou outro do Jair Bolsonaro como deputado, falando um monte. Falei, pô, gostei desse cara, mano. Vamos conhecer melhor essas coisas. Aí eu conheci o pessoal da intervenção militar por uma boa época, é só buscar no meu Facebook, não tem nenhum post apagado lá. Eu defendi a intervenção militar. E aí eu fui conhecendo melhor os lados, fui estudar as vertentes políticas, fui ler, foi aí que eu comecei a me engajar mais na área política e abrir mão da área da psicologia. Ah, entendi. Que, assim, mais ou menos nessa época que o povo, assim, depois daquele que aconteceu lá em julho de 2013, lá, aquelas manifestações, começou com a esquerda, né, com o nosso movimento Passe Livre, aí o pessoal começou a despertar para a política, né? Mas é impressionante, como realmente isso, assim, você falou como conheceu o Bolsonaro, né, é impressionante como, mais ou menos assim, né, viu vídeos, assim, né, na internet, que na imprensa só batendo no cara até hoje, e vendo vídeo assim na internet, você concorda com ele, é assim que acontece, né, com muita gente, assim, no seu caso não é diferente, meu caso também foi assim, então tanto falarem mal né, do Jair, você vai pesquisando e vê, você vai começando a gostar, né, do discurso dele, que é mais parecido com o povão, né. Eu participei das manifestações de 2013, participei efetivamente, mas mais como cidadã, não como engajamento político, entendeu? Sim. Não, ainda não tinha me despertado muito do tipo, nossa, isso é realmente necessário. Muita gente foi nessa, né, realmente o povo vem saindo, né, o povo mesmo foi pra rua, mas assim, começou com a esquerda, a manifestação, mas o povo foi saindo pra rua, né, aí, achando que é uma causa nobre, coisa assim, mas aquilo foi armado pela esquerda. Mas enfim, mas isso foi bom que começou aí a coisa de manifestação, né. Eu acho que aí foi o start de tudo, para o despertar de muita gente, inclusive o meu. Eu acho que 2013 foi um fato muito marcante foi um marco na história para as pessoas tomarem um chacoalhão e falar, tá errado, acho que a gente precisa realmente mudar as coisas e buscar algo novo. Foi aí que Jair surgiu também, né? Foi aí que ele começou, os vídeos começaram a rodar mais. É verdade. É porque pela imprensa só pancada, né? Eu não vou mentir, que o que fez eu me apaixonar por ele, assim que eu falei, eu preciso conhecer melhor esse cara. Eu só não dou porque se você me der, eu te dou outra. A briga dele com a Maria do Rosário, para mim, foi o marco, assim, eu fiz, não, esse cara merece atenção, porque ele é diferente. Assim, aquele vídeo também falando, né? Só você não roubar, não estuprar, não sequestrar, você não vai falar, não vai pra prisão, né? Aquela também a gente despertou muita gente, né? Dá que eu te dou outra. Puta, foi sensacional aquilo. Eu falei, caramba, esse cara enfrenta mesmo. Esse não vai ter medo. É verdade. Você falou que apoiava a intervenção militar, né? E, assim, naquela época tava, né, o PT ainda dominando tudo, assim, na política, assim. Pessoal, é aquela coisa, né? O que vai dar jeito sei lá, tiver o exército ir lá e aí tomar tudo, né? Porque já era, assim, mas como é que foi para você, assim, ver que isso não seria uma opção viável, né? Como é que você viu? Então, quando uma pessoa, né, eu estava conversando com muitos intervencionistas, tudo, aí uma pessoa me chamou no Facebook, até citaria o nome dela se eu lembrasse, mas meu cérebro é de Dory, não lembro, Dory do Nemo, eu tenho uma certa dificuldade com memória, e ele falou assim para mim, escuta, você defende a intervenção? Falei, lógico que defendo o país do jeito que tá, não dá mais. Sabe quando foi? Foi no caso Pesseguini, que foi o último caso que eu trabalhei sem ser político, né?
Foi o Que caso é último. esse? O caso Pesseguini foi o caso de uma família que foi cruelmente assassinada. E pela primeira vez na história, a polícia chegou antes, inclusive, do corpo de delito, lá do ML. Na época, o chefe de polícia chegou, chefe de estado, chegou lá antes de todo mundo. E isso começou a me causar estranheza. Eu falei, não, tem alguma coisa errada, porque foi um policial da Rota que foi assassinado, uma cabo do 18º Batalhão, e era um batalhão conhecido por estourar caixa eletrônicos, por ter os seus policiais envolvidos em tudo que era ruim. Aí culparam o menino de 11 anos que tinha fibrose cística de ter matado o pai, a mãe e as duas tias. Eu falei, não, aí alguma coisa tem de errado, porque eu conheço uma garotinha que tem fibrose cística e eles não têm o físico para aguentar a quantidade de adrenalina que isso causaria. Aí falaram que o menino dirigiu até a escola, assistiu aula normal e voltou para a escola e se matou. E só que nessa que ele se matou, a mão caiu por debaixo do corpo, e o que é estranho para quem se mata, porque o impulso da arma joga o braço para a esquerda, né, ou para a direita, depende da mão que você usa, e a arma foi guardada no porta-mala do carro. Eu fiz, então, peraí, o moleque se deu um tiro na cabeça, guardou a arma no porta-luva do carro, voltou e morreu? É estranho, né? Tipo, pô, teve tempo assim, tudo isso em segundos, né? É um caso com muitas incógnitas, e aí eu peguei firme para trabalhar nesse caso. E a advogada recorreu à ONU, recorreu a diversos locais e ninguém quis mais mexer nesse caso. E o menino de 11 anos, que é o Marcelinho Pesseguini, acabou sendo alcunhado de assassino da sua própria família, o que, pelo que ele escrevia nos cadernos, como ele se portava nas redes, é totalmente incompatível com a conclusão da polícia, inclusive do chefe de polícia, né? Da polícia militar, o chefe da polícia militar. Mas fizeram um esforço tão grande para abafar esse caso, mas tão grande, que eu recebi diversas ameaças, porque realmente... o caso simplesmente não encaixou. O que nós concluímos do caso, o que a mídia passou? Inclusive a Band trouxe até o vídeo que a própria Polícia Civil editou, cortou a parte que existem 2 carros com o menino dentro, então o menino está na parte de trás de um carro, o carro para do lado e o menino muda de carro. Isso foi tudo omitido durante o processo. Então o que a gente acha? Que o pessoal do 18º matou a família, porque a Andréia, a mãe do menino, estava com um pendrive que continha todas as provas do que estava acontecendo dentro do 18º. E como o marido dela era da Rota, provavelmente ele ia denunciar, porque a Rota frustrou a última ação deles em estourar caixa eletrônico, porque ela que comunicou o marido do que ia acontecer antes. Então a gente acha que eles mataram porque ela não quis entregar o pendrive. Entendi. É complicado, cara. É muito complicado esse caso. Mas por que queriam abafar o caso aqui? Porque são policiais envolvidos e policial de alto escalão. Tipo, o problema que tem aqui na milícia, aqui no Rio de Janeiro, que falam tanto aí, né? Aqui também é complicado com por isso. Eu botei uma sequência de vídeos, se você quiser depois eu te mando o link, só sobre o caso lá no YouTube. Para as pessoas verem o absurdo que aconteceu nesse caso. O tamanho sabe, foi cruel. É simplesmente cruel colocar um menino de 11 anos com problema respiratório, fibrose cística, tempo de vida delimitado, como assassino dos próprios pais e tias. É bem pesado esse caso. Com certeza, assim. Mas enfim, é complicado, assim. A gente fala tanto assim. O pessoal o pessoal da esquerda fica demonizando tanto a polícia, né? Assim, essa coisa. Mas realmente tem policial safado mesmo, a gente em qualquer lugar. Aqui, como eu falei, no Rio de Janeiro tem problema com milícia, né? Mas mesmo assim, mesmo esses casos isolados querem generalizar tudo.
Mas enfim, como é que muita gente, né, conheceu você pelo YouTube, né? Como é que você entrou no YouTube? Então, a história do YouTube foi assim, eu fui trabalhar como voluntária, vamos deixar claro aqui a parte do voluntária antes que apareça outra matéria do Felipe Moura Brasil aí. Eu fui trabalhar como voluntária nas eleições pelo Jair Bolsonaro, nessa época eu já estava super engajada. Aí eu fui trabalhar como voluntária e a gente estava conversando um pouquinho antes de se iniciar tudo, em março, que estava faltando mulheres para falar com outras mulheres sobre o Jair, para quebrar essa história de que ele era machista, que ele odiava a mulher e tudo. Aí, como eu tenho tatuagem, sou mãe solteira, enfim, eu fiz assim, vou segurar esse BO, vou fazer o canal. Ah, mas você faz? Então eu fiz, lógico, eu sou mãe solteira, tenho 2 filhos, eu trabalho, tenho um monte de tatuagem. Na época eu tinha piercing no nariz, eu tirei para poder trabalhar na Lesp. Então pode deixar que eu assumo esse BO aí de fazer vídeo, mas eu vou parar assim que acabar as eleições. Ah, tá bom, tá bom. Aí fui continuando, aí eu fui pro Divas. Aí quando eu falei que eu ia acabar o canal, o pessoal, não, continua, porque acabou a eleição, mas não acabou a guerra. Num primeiro momento eu achei meio exagerado, do tipo, não, agora eles vão acalmar, porque já não dá para mudar mais nada, né? Já era. Agora a esquerda vai acalmar. E acho que no 3º ou 4º dia aí de mandato já começou. Eu fiz, realmente, não dá para parar. E aí eu fui continuando, às vezes eu desativo, às vezes cai, às vezes eu volto. Assim, eu sei. Não, mas Não, mas assim, é importante, né? Porque tinha essa coisa, né? O Bolsonaro é machista, não sei o que, quantas mulheres, não sei o que. Aliás, esse discurso tem até hoje, né? Quer que pareça, né? Mas assim, é importante, né? Ter mulheres assim falando sobre isso, né? Quer dizer, tem algumas, né, que, né, como você, né, seguiu assim, né, seguiu o caminho, tem outras que, felizmente, se desviaram, né? Algumas pessoas abriram mão do governo. Agora a guerra eu acho que tá mais... É que falar guerra é uma palavra muito pesada. É verdade. Né? Falar guerra é uma coisa muito... para mim é uma palavra muito pesada porque dá uma sensação de divisão, certo? Isso. Mas agora nós precisamos, nós que continuamos com o governo, apesar da perseguição e tudo, precisamos estar mais unidos e mais fortalecidos. Com certeza. Aí agora o pessoal, muita gente está nessa. Mas assim, acho que o principal discurso fez, digamos, ter essa divisão na direita, vamos dizer assim, é que é o seguinte, né? Que é um discurso que provavelmente é antagonista, falava muito, né? Que os filhos de Bolsonaro atrapalham o governo, coisa assim, atrapalham. E aí parece que o pessoal fica nessa coisa, não, que o Bolsonaro só governa pela vontade dos filhos, não governa pro seu eleitorado, não governa pro povo brasileiro, só pela vontade dos filhos. Isso acabou fazendo que, assim, na minha visão, quer dizer, acabou dividindo aí o pessoal. Assim que eu penso. Então, a questão é que falar que os meninos que estão interferindo no governo, eu acho muito além da realidade. Porque um é vereador, um é senador e o outro é deputado federal. Eles têm os seus afazeres, digamos assim. Isso. Eles darem opiniões nas redes só porque são filhos do presidente e isso virar uma guerra. Quantos deputados, senadores, vereadores estão aí nas redes dando suas opiniões, falando o que quer, e isso está sendo transformado em... E só porque são os meninos, isso está sendo transformado em algo surreal. Só porque eles são filhos do presidente, eles não podem opinar. Nós que estamos na base de apoio, nós não podemos dar opinião. Querendo ou não, isso é uma censura.
Exato, né? Não, porque é o seguinte, é o que quando Quando? Alô? alô, Alô? tá ouvindo? Alô? Agora tô. Ah, sim. Então, eu tava falando o seguinte, que, olha, os filhos né, o Jair, né, os filhos políticos, eles estão políticos há bastante tempo, né? Então assim, porque a imprensa, principalmente a imprensa, dá a impressão de que, não, eles são são um bando de playboyzinho, não tem nada o que fazer, e ficam aí, principalmente com o Carlos, né? Eles pegam mais no pé do Carlos, né? Ah, não tem nada para fazer, não sei o que, e ficam só atacando, né? Eles usam muito esse termo, né? Atacar, né? Atacando a imprensa, atacando as instituições, assim. E é assim que eles pensam, né? Então essa impressão. É, sempre tem que colocar lá a manchete, né? Filho de Bolsonaro falou isso, filho de Bolsonaro falou aquilo, filho de Bolsonaro fez isso. É assim, como se fosse assim, eu falei no podcast que existe uma cultura de ódio a quem é Bolsonaro, né? Porque dá a impressão de que a família é desajustada, simplesmente, assim, a família só tem bando de loucos, bando de gente, de ditadores, é uma coisa de louco mesmo, que eles ficam falando. E é assim que pensa, né? É, a mídia, ela quer passar a ideia de que, olha, vocês ajudaram a colocar no poder uma família destrambelhada, que não tem respeito por nada e nem por ninguém. Se não respeita as instituições, acha que vai respeitar a população? Isso é a ideia que a mídia está querendo dar. Acontece que, isso eu vou falar como jornalista. O que a mídia está fazendo para ter esse respeito? Nada. Você não consegue respeito se você não respeitar. Você tem toda a liberdade para dar uma matéria, falar, olha, isso aqui o governo errou. Tem coisas que eu também acho errado. Gente, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito e ninguém é incriticável. Vamos deixar claro É duas coisas. verdade. Somos seres Verdade. humanos, nós erramos. Eu erro, você erra, todos erramos. Que dirá Bolsonaro, que pegou aí uma bomba sem tamanho que o PT deixou, e é difícil ele conseguir acertar 100% do tempo, ele está fazendo o melhor. Então, você criticar pontos, coisas pontuais, é uma coisa que, inclusive, ajuda o governo. Agora, tudo. Ah, você viu, o Bolsonaro derrubou o copo. Meu Deus, ele é um fascista, ele derrubou o copo porque o copo estava na mão do empregado da cozinha. Ah, e cadê o Aras? O Aras deixou ele derrubar o copo? Não. E o fulano de tal... Cadê o Aras? Meu, pelo amor de Deus, isso é insanidade. Isso, além de ser insanidade, promove uma confusão dentro da sociedade, começam-se a criar bolhas que não ajuda em droga nenhuma. É verdade. Agora... Oi, desculpa. Não, agora a Folha tá chorando, né, há dias, falando o negócio seguinte, não, que o Bolsonaro, ele não tão, ele falou que todo mundo lá do governo, ninguém mais vai assinar a Folha, ninguém vai ter nada de Folha de São Paulo. Aí a Folha tá começando a falar, não, o Bolsonaro violou o princípio da impessoalidade, essa coisa de ditador, tem uma jornalista que falou que, não, isso aí começou... A gente tem que pagar a Folha para servidor ler? Você acha justo o seu dinheiro, como pagador de imposto, ir para um jornal na qual você não vai ter acesso para um servidor ler? Lógico que não é justo. Ele não tem que cancelar sua folha, ele tem que cancelar todas. A pessoa que quer ler o jornal, ler a Época, ler a Folha, ler o que for, que pague do seu bolso, como nós fazemos. Por que tem que ter assinatura de jornal pelo Planalto para os servidores ler com dinheiro de imposto? Acabou. Isso é até uma afronta com a gente. A gente não está tendo acesso ao serviço. Por que a gente vai ter que pagar? Tem que cancelar tudo mesmo. Sinto muito. Isso daí não é censura. Ele não está proibindo a Folha
de produzir o seu conteúdo militante, de esquerda, a sua fake news, ele não está proibindo isso. O que ele está falando é, o pagador de imposto, o cidadão, não tem que pagar por isso, ele não é obrigado a sustentar isso. É somente isso. É verdade, né? É verdade. Então, que nem o Bolsonaro tirou a folha da licitação, e isso é um tipo de censura. Não, não é um tipo de censura. Não é um tipo de censura. Censura seria se ele falasse, feche a folha. Aí até eu ficaria contra. Falar, não, peraí, vamos conversar que a coisa não é bem assim. Você mandar fechar a folha e selecionar qual veículo vai poder vincular a matéria, não. Aí o senhor está totalmente errado e até eu me incomodo. Mas tirar a folha da licitação, cara, sinto muito, existe assinatura, existe iniciativa privada. Se a folha é tão proeminente, tão importante, faz tanta diferença aí nos dias de hoje, na democracia, com certeza um monte de gente vai assinar, com certeza diversas pessoas da iniciativa privada vai investir na Folha. Se a Folha tem tanta certeza da sua idoneidade e credibilidade, ela pode ficar tranquila que o problema dela jamais será a licitação. E a gente tem como exemplo aí o Terça Livre. Tem revista, isso. Tem site, as pessoas assinam, as pessoas buscam e não precisa de dinheiro do governo. É verdade, aí fica nesse negócio, não, o Terça Livre é site governista, é blog governista. Sendo que lá o Alan dos Santos foi lá na CPMI de fake news, provou que não é verdade. Mas o Macês mantém a narrativa. E também, poxa, o negócio que você falou da Folha, pô, é liberdade de escolha, né, pô, você não vai, pô, o jornal bate no governo o tempo todo. É justo que tem ainda gente assinando do governo? Assim, não é justo, mas mesmo assim, aí a Folha, não assina a Folha, aí fica, não, isso aí é ditadura, não sei o quê. Mas seria ditadura, como você falou, se fechasse, mandasse fechar. Até eu, né, seria contra. Falaria aqui nas redes, falaria, pô, isso é, né, Bolsonaro errou, isso é coisa de ditador mesmo, simples. O Bolsonaro, ele é tão ditador, ele é tão mauzão, bad boy, que ele nunca processou um jornalista que divulgou uma fake news contra ele, ele nunca processou um veículo que fez ataques infundados contra ele, e eu participei muito ativamente da eleição, né? Eu comecei nas próprias sedes do PSL, depois eu passei uns dias com a Joyce Hasselmann, aí eu pedi transferência para a Carla, né? Conversei com a Carla e fui para Carla Zambelli, por motivos óbvios. E foi muito complicado trabalhar nessa eleição com tanta matéria da mídia inventando história. Meu Deus do céu, eram matérias que, sem brincadeira, saíam 4 horas da manhã, quando estava todo mundo dormindo. A Folha publicava alguma coisa no site às 4 da manhã, o Estadão, para não dar tempo da gente rebater em tempo efetivo e aquilo tomar forma. Foi muito complicado essa época. E tanto é que seria daí a CPMI da fake news. A CPMI da fake news nasceu por conta da grande mídia ter vinculado diversas fake news e por causa da história do WhatsApp, e essa era a semente, só que quando floresceu como uma caça aos internautas e aos apoiadores do governo, né? Saiu totalmente. É verdade. Então, olha tantas coisas que o Jair poderia processar, poderia pedir uma retratação, inclusive ele, na época, ele tinha tomado a facada, nem assim a mídia dava trégua, sequer respeitaram esse momento. Aquela época foi tenso. Aquela época foi tensa e foi difícil. Foi tenso e foi difícil, porque ao mesmo tempo que a gente tinha que lidar com as nossas emoções pessoais, a nossa preocupação pessoal, porque nas eleições os ânimos
ficam diferentes, as emoções ficam muito à flor da pele, porque você está lutando por algo, né? Não é, vocês consideram Jair um deus, não é isso. A gente vê nele, inclusive mais ainda em 2018, a forma de mudar aquilo que nós estávamos vivendo e que estava muito difícil para a sociedade como um todo. Então, você via ele um caminho para a nova política, para uma mudança, né? Para uma nova era. E aí você vê que ele toma facada entre a vida e a morte, os filhos não estavam conseguindo fazer a campanha efetiva direito, porque tinha que estar lá com o pai, tinha que se preocupar, eles abriram mão de suas campanhas, e o ativista, os voluntários assumiram o papel de fazer essa campanha por eles. Não, fica aí com o teu pai que a gente tá dentro, a gente cai dentro, né? E a mídia vinha e batia, mas assim, de uma forma cruel. Não era de uma guerra jornalística, uma guerra política, não. Ele tomava moldes cruéis. E pra gente isso começou a ficar difícil, porque mexia no emocional do tipo, pô, coitado, o cara tomou uma facada, tá entre a vida e a morte, e a mídia pouco se importa com isso, inclusive alcunharam a vitória dele a facada. Sabe, diminuíram todo um trabalho, tudo que ele representava como a nova política, uma nova vertente, uma nova esperança, a uma facada. A mídia ela trabalhou de uma forma muito obscura. Eles trabalharam de uma forma extremamente obscura. E o Jair em nenhum momento processou, pediu direito de resposta, uma retratação. Isso durante a eleição, que era o direito dele, inclusive pela lei eleitoral, isentão. E isso não aconteceu. Não, além disso, né, você falou, a imprensa tratava esse caso aí como desdém, né? Com desdém, porque falou, não, isso aí. Eu não falava assim, foi um cara de extrema esquerda que deu facada no Bolsonaro. Não, falava assim, são os extremismos, a política está muito polarizada e não sei o quê. Aí, depois que aconteceu isso, esse atentado. E aí, ficava meio tratando isso. Aí pior, Camila, a gente falando que foi falsa. A facada foi falsa. Foi só pra dizer que não, isso é coisa da... O Bolsonaro tá fazendo isso, aí inventou uma facada pra ganhar, né? Pô, mas como é que se inventa uma facada? Foi ali no meio da rua, foi numa rua lotada, tem milhares de pessoas, como é que isso podia ser falso? Isso que a gente não vê isso. Aí fica nessa coisa, não, até que ali foi falso, véio. E aí, mas realmente, aquela época foi muito tensa, realmente, foi assim, ficar preocupado mesmo, se você perdesse alguém da família, né? É como se fosse, né? Aí eu vi gente chorar, e chorar com sinceridade nas vigílias. Eu vi pessoas ajoelhar e orar e chorar de coração. Não era um choro falso, não era um choro para aparecer na mídia. Eram anônimos que choraram com sinceridade, que oraram com muita sinceridade pela vida do Jair. Daí a gente já percebe que as pessoas depositaram nele toda a sua esperança de um futuro melhor. Eu não estou falando isso como simpatizante do governo e nem nada. Eu estou falando isso como mãe, como filha que está aqui, está sustentando a casa, está preocupada com as contas. O Jair, ele realmente representa a nova esperança, uma economia aberta, que volte a moralidade ética no país. Ele tem representações pontuais a diversos grupos, para o grupo econômico, para a sociedade como um todo, na questão do mercado, do pagamento de contas, da aquisição de produtos, na questão do consumo, e para os pais, em específico, na relação da educação, porque quem tem filho na escola, seja particular, seja pública, sabe o que está acontecendo lá dentro. E eu posso falar, porque eu estou passando por essa situação, de um professor de informática do colégio da minha filha mais velha,
que em vez dele ensinar informática para as crianças, ele debate política pública falando que a polícia matou aquela criança na Kombi, não sei se você se recorda desse caso, então na troca de tiros. Sei, pô, sei. A bala chicoteou, é isso, foi aí no Rio, chicoteou, entrou na Kombi e atingiu a menina, que a polícia mirou na menina, que a polícia não gosta de negros, e que depois da eleição do Bolsonaro isso piorou muito. Inclusive eu tenho o áudio, eu encaminhei para o Miguel Najib, o conteúdo do áudio, e ele também falou que as queimadas da Amazônia eram de responsabilidade do Jair Bolsonaro, que ele tinha mandado botar fogo na Amazônia para poder se dobrar aos desejos do Trump. E eu escrevi... Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido, cara. O menor sentido. E eu peguei... essa fala dele foi gravada, chegou até mim. Eu encaminhei para a escola, fiz um texto do tamanho do mundo, exigindo que o professor... Na época teve o caso do menino Juan, exigindo que o professor colocasse, porque ele botou o nome da garota que foi morta pela bala perdida na lousa, exigindo que o nome do Juan estivesse na lousa também, e que ele contasse para as crianças o que um casal homossexual teve a coragem de fazer com uma criança. Já que é para a gente falar de um lado, vamos falar do outro. E ele não falou. E aí eu falei para a escola que era muito bom eu receber uma gravação em áudio do professor se retratando por ter colocado a polícia como racista, como assassina, porque eu não ensino isso para os meus filhos. Eu não ensino para os meus filhos que eles não podem confiar na polícia. Eu ensino para os meus filhos que se der algum problema, seja em casa, seja na rua, dirija-se somente à polícia militar. Não fale com estranhos. Se não tiver polícia por perto, vá no telefone, pegue um celular, 190. Eu estou em tal lugar, está acontecendo isso, o que eu faço? Nunca converse com pessoas na rua, se dirija somente à polícia militar. Aí vai um professor e fala isso, o que está passando para os meus filhos? Não fale com a polícia, ela vai te matar. Não faz sentido isso aí. Não. Esse tipo de declaração de professor é influenciar na criação que nós damos aos nossos filhos. Eu não pago um colégio para o cara virar para minha filha de 11 anos de idade e falar a polícia odeia negros. Eu pago um colégio para ele ensinar ela a abrir o Word e fazer alguma coisa, para ela abrir um Photoshop. Para ela desenvolver. E não para ela saber se a polícia é racista, se a polícia não é racista, se a polícia matou, se a polícia não matou. Isso é assunto para dentro de casa. Isso não é assunto para professor de informática tá falando. Sinto muito. É verdade. Aí diz que não, isso aí não existe, isso é coisa da nossa cabeça, né? Mas não faz sentido isso aí, falar essas coisas, né? Infelizmente o que faz, né? A cultura ainda tá na mão da esquerda. E infelizmente é o que acontece. E sobre o caso aí da garota, né, que foi, infelizmente foi morta aí nessa ação aí, aqui no Rio, né? Não, se a menina fosse branca, ninguém ia falar nada. Mas o problema é que a menina era negra. Esse aqui é o negócio. Só para fomentar essa discussão de que a polícia mata negros, que não é verdade, né? Não, e não é só negro que morre de bala perdida no Rio de Janeiro, não. Muito branco morre. Inclusive teve uma grávida que foi baleada na barriga há 2 anos, 1 ano atrás ou 2 anos atrás, se não me engano, e ela perdeu o bebê. Teve uma repercussão quase zero, né? A repercussão foi bem pouca. O menino Juan não teve repercussão. Porque foi uma parte lésbica, né? Se fosse... É o seguinte, pessoal, assim, o que a gente mais falava foi por causa da ideologia de gênero, porque, poxa, né, cortou a genitália do garoto, como se ele fosse... Ele queria como se fosse uma garota, mas ele era um garoto. Mas assim, acabam falando, escondendo que a real intenção da morte dele. Um menino de 3 anos agora, tem uns 4 dias, menino de 3 anos, 3, uma vidinha de 3 anos, 1 ano mais novo que o meu caçulinha.
ele foi torturado, espancado e assassinado. Na segunda vez em que a companheira da mãe passou com um carro em cima do menino, o menino avisou o médico. Foi a minha segunda mãe que me apertou com o carro. O conselho tutelar devolveu essa criança para esse, sabe, para esse ser bizarro, tá? Eu não vou falar o que eu tô pensando para não prejudicar o seu canal. Para esse ser bizarro, tá? Por que o conselho tutelar, então, não vai responder por corresponsabilidade neste crime? Por que não há a corresponsabilidade do conselho tutelar neste caso? Porque o conselho tutelar, ele é tomado pela esquerda. Inclusive, e eu vou falar com conhecimento de causa, que aqui em São Paulo, eu moro na zona norte de São Paulo, e teve eleição para conselho tutelar, tem acho que uns 2 meses, se não me engano. Uma das pessoas que concorreram e teve um bom volume de votos, eu nem sei se entrou porque eu não fui mais atrás, é do PCdoB. Olha isso, ela é do PCdoB e o marido dela é do PSOL. É isso, hein? E é formada em psicologia. Então você imagina quem está lidando com as nossas crianças. Pois é, né, cara? Você imagina o tipo... Tá na mão dessa gente. Agora vai um casal hétero, tá? Um casal hétero, tá ali, sei lá, acontece alguma coisa. Vamos imaginar uma situação hipotética. A mãe, vou falar como eu falo aqui na minha casa, que na minha casa não tem escada. Eu falo assim, é o seguinte, se não limpar isso agora, eu vou dar em você. Eu vou contar até 3. E geralmente os meus filhos correm, né? Eles correm para se esconder, para tomar um belo de um tapa na bunda. Porque aqui é tapoterapia. Causou muito, toma uns tapas na bunda, né? Como eu fui criada e tô viva até hoje. Mas nunca fez mal a ninguém. Não, tomar uns tapas nunca me fez mal. Muito pelo contrário, me tirou de grandes perigos. Sou muito grata à minha mãe, por na hora que eu fiz uns erros bem grosseiros na minha adolescência, ter me descido a porrada. Porque se não fosse isso, Deus sabe onde eu estaria hoje. E aí meus filhos correm, geralmente eles vão pro quarto, fecham a porta e dão uns minutinhos. Faz de conta que aqui na minha casa tem escada. Aí eu faço isso. Quem não limpar agora vai apanhar em 3, 2, e na hora de correr ele tropeça e cai pela escada. Tá? Do que o conselho tutelar vai me acusar? De ter empurrado alguma das crianças pela escada. Ah, minha mãe brigou comigo e eu caí. Ok, sua mãe brigou e você caiu. Eles vão dar um jeito de falar que eu provoquei a queda do meu filho. Por quê? Porque é hétero, é branca, enfim. Agora, por que eles não tomam as mesmas proporções, os mesmos parâmetros quando envolve casal homossexual? Por conta dessa maldita ideologia de gênero que eles querem colocar na sociedade. Por que não pegou essa criança e devolveu para o pai? Ah, o pai não quer. Dá para a avó, dá para a tia e dá para adoção. O que tem milhões de casais, então, querendo uma criança para adotar, o que tem de casal querendo criança para adotar, não é brincadeira. A fila é enorme. Por que deixar uma criança na mão dessa gente desajustada? É verdade. Não, é lamentável isso aí, né? Felizmente, muita coisa ainda está na mão da esquerda, né? As instituições estão todas aparelhadas e aí fica nessa discussão, botou a petista na PGR, sendo que não tem como, essas instituições aí estão todas aparelhadas. Tem gente de esquerda ou que pelo menos ali fica mais ou menos assim, não é tão esquerda assim, mas não é tão direita, né? Enfim, tá ali, fica ali em cima do muro. Mas aí, voltando agora, é o seguinte, aí você conseguiu aí, conseguiu ser assessor aí de imprensa e de parlamentar. Como é que foi isso aí? Como é que foi e como terminou isso aí? Eu fui pro gabinete. A história do gabinete é o seguinte: eu estava com a Carla, mas acontece que a Carla foi para Brasília,
E para mim ficaria inviável, tá? Para mim ficaria meio inviável. E aí eu recorri a outros candidatos que eu sabia que não tinha assessoria de imprensa, tá? Eu falei com um, falei com outro. E na época eu conheci um menino no PSL, que participou da gente da campanha, chamado John. E fui falar com ele: John, tem vaga lá no gabinete ainda? Tem. Você pode me ajudar a entrar? Ah, posso. Acabou, foi assim. Não teve Flávio intervindo, oh meu Deus, Flávio, meu salvador. Teve eu pedindo ajuda para diversas pessoas, inclusive para Bia Kisses. A Bia, vocês podem perguntar, ela é super aberta, a Bia atende todo mundo, inclusive para Bia. E aí eu consegui essa vaga. Aí tudo bem, estava feliz e contente. Eu passei meio de 2017, 2018 inteiro desempregada. E aí eu recebo uma notificação da Alesp que alguns cargos tinham sido excluídos. Como os cargos vieram em letras, né? Tipo A1D. X para mim aquilo, né? E aí... E aí, X cargos de assessoria. Eu entrei em pânico, eu falei, ferrou. Porque como o meu cargo era o mais baixo da estrutura da Alesp, e eles excluíram exatamente esses cargos, assessoria parlamentar, assessoria de imprensa, assessoria de gabinete. Falei, pô, eu tô no meio disso, ferrou. Aí eu peguei, falei com o Jordi, falei com o Bia, falei com todo mundo, né? Aí o chefe de gabinete, desse gabinete que eu estava, me ligou e falou assim: para de ficar desesperada, o seu cargo não foi excluído. Foi o do fulano, ciclano, beltrano, da FANS, 18 cargos. Aí eu fiz assim: ai, que bom, então eu posso ficar tranquila? Pode ficar tranquila. Só que nisso, eu já tinha movido o mundo inteiro, entendeu? Porque minha mãe desempregada, 2 filhos para criar, sem pensão do pai do segundo, nada, não tenho nada do pai do segundo, nem quero, que Deus afaste ele de nossas vidas, vamos deixar isso bem claro. E então eu não quero nada do pai do segundo, incluindo dinheiro. Então eu sou responsável pela minha casa, pela casa da minha mãe, e eu entrei em pânico, por óbvio, e comecei a pedir ajuda para todo mundo que eu tinha contato. E então você não faz ideia. Eu perturbei parlamentar de madrugada, que eu não conseguia dormir. E aí eu recebi a ligação falando: meu, para de cena. Foi desse jeito que o chefe de gabinete falou comigo: para de cena. O seu cargo tá ok. Eu fiz ok. E aí eu comecei a trabalhar feliz e contente. Achei que o trabalho era mais fácil, não nego. Tá? Quem fala que assessor não trabalha é mentira, porque a gente tem hora para entrar, nunca hora para sair. E diversas vezes eu postei foto no Instagram, não estão até reclamando, tipo, porra, 11 horas da noite os caras querem discutir projeto, eu preciso ir para minha casa. Então, era um trabalho exaustivo, tá? Mas é um trabalho muito gratificante. Inclusive, no gabinete que eu estava, eu desenvolvi uma relação com um deputado, por conta da idade dele, já tem 70 anos de idade. Então, eu desenvolvi uma relação com ele muito paterna. Foi um vínculo que a gente criou, até acho que por conta do meu jeito, mas como o povo diz, mais manhoso, assim. E alguns problemas que eu tive na escola da minha filha, tudo, eu recorri a ele, minha filha foi conversar com ele. Então, a gente desenvolveu uma relação mais familiar, eu e o deputado. E quando surgiu a matéria da Cruzoé e os vídeos nos canais, inclusive expondo o deputado de uma forma extremamente injusta, por respeito a ele, por amor, por carinho, eu achei melhor sair. Ele em nenhum momento foi favorável à minha saída, tá? Ele foi totalmente contra. Inclusive, eu forcei a minha saída. Ele falou: eu não vou te exonerar, isso vai passar, isso é idiotice, você tem filho para sustentar. Eu falei: não, o senhor vai me exonerar, porque não é justo com o senhor, e eu sei que se eu não sair, eles vão continuar batendo no senhor, da mesma forma que a Stephanie não saiu, e eles continuam batendo no Douglas. Eu falei: então isso não é justo com o senhor.
o senhor vai me exonerar sim. Se o senhor não me exonerar, eu vou abandonar, eu paro de ir. O que vai aumentar o problema. Aí ele falou, não, tudo bem, então eu vou te exonerar. Mas saiba que é contra a minha vontade. Então, fizeram meio que um show em cima da minha exoneração, inventaram que houve uma pressão para ele me exonerar, que ele que me exonerou, porque a história veio à tona. Nada a ver, não tem nada a ver. Eu pressionei a minha exoneração pelo respeito que eu tenho por ele, pelo amor que eu tenho por ele, pelo problema que ele já estava passando, porque como o Diego Roques trouxe, é público e notório, ele foi denunciado, assim como o Gil foi, falsamente denunciado por ter rachadinha no gabinete. E isso houve a quebra de sigilo bancário voluntário de todos os assessores para comprovar que nunca houve rachadinha de gabinete, nunca houve. E então foi no meio dessa turbulência toda, da gente juntando provas de que ele nunca pediu R$1 pra gente, muito pelo contrário, ele sempre foi muito justo, ele sempre foi muito honesto. Então a gente lá abrindo o sigilo bancário, meu sigilo bancário foi aberto do início do ano de janeiro, está aberto até hoje, porque a audiência foi semana passada. Então a gente lutando para provar que o deputado, além de deputado, coronel da PM, nunca teve um problema sequer, uma mancha na ficha dele dentro da PM. Ele já ficou na parte de financeira da PM. Nunca teve um problema, não seria agora este problema. Então, a gente lutando para provar que o deputado jamais fez um negócio desse conosco, jamais pediu R$1 pra gente, e chega essa nova turbulência me acusando de fazer parte de uma milícia virtual com dinheiro público, sendo que eu tenho como comprovar todo o meu trabalho dentro da LESP, todas as intervenções de assessoria de comunicação que eu fiz, enfim. E aí eu achei por bem, para proteger a saúde do deputado, a ação dele quanto parlamentar, pedir a minha exoneração. E só que vamos ressaltar aqui, que tem diversos assessores do MBL que atuam nas redes contra o presidente durante expediente e ninguém fala nada, com salários altíssimos, tá? Salários acima de R$12 mil, o meu era de 5 mil, o salário deles de R$12 mil, tá? Assim como o PT fez isso a vida inteira, de pegar pessoal, contratar como assessoria e ensinar ativismo nas redes, inclusive divulgar esses cursos. O PSDB também divulgar, estamos dando curso de militância nas redes, mas ninguém falou absolutamente nada nunca. Inclusive, Termomave veio da época do PT. E nunca ninguém falou nada disso nunca. Bastou entrar o pessoal do PSL, que aí a gente vê máscaras caindo e matérias dúbias. A Crosué não deu direito de resposta para ninguém, portanto, está na justiça o pedido de direito de resposta, para a gente comprovar que aquela matéria é mentirosa. E aí você recebe uma matéria dessa, uma exposição negativa na mídia dessa forma, por uma coisa que você nunca fez. Porque eu desafiei o Felipe Moura Brasil, e desafio até hoje, ele nunca me comprovou nada. Um vídeo meu, um post ou um texto meu, que tenha agredido alguém, que tenha destruído a reputação de alguém, ou que eu tenha causado algum dano à imagem de alguém. Eu estou aguardando até hoje essa comprovação. Não, é chato isso, né? Você é muito chato. Você sai uma matéria dessa e fica aquela coisa. Mesmo assim, você não fazendo nada de errado, você fica como, no seu caso, fica como criminosa, né? Fica tipo, olha só, ela tá, né, a Camila Abdo lá, que é lá, assessora do deputado tal, olha só, ela faz parte de uma rede e que faz assassinato de reputação e com dinheiro público, olha só. Pô, como você falou, tem gente do MBL lá fazendo a mesma coisa.
mesma coisa, sendo assessor, mas só que é o seguinte, só fica falando mal do governo. E aí, e pior, eles ficam pagando de santo. Não, nosso Congresso não tem dinheiro público. Teve o negócio do CIPEC lá, né? O CIPEC teve lá o negócio do fundo partidário do PSL. Deu uma confusão. Não sei o que, tá usando dinheiro público. Aí o Congresso deles não tem dinheiro público, né? Ficam só enchendo com isso. Mas eles usam de dinheiro público, usam de verba de gabinete, usam pra difamar o atual governo. E eles falam tanto que o Bolsonaro é igual ao Lula, igual ao PT, mas são eles que são igual, né? Você falou do negócio eu vi outro dia, né? Esse negócio do PSDB, isso é um tweet de 2018, né? O PSDB tinha negócio de militância. Aí depois quer falar da gente, quer falar. Aí poxa, imagina como é que você deve ter passado, né, esse tempo todo, né? Você meio quase acusado como se fosse uma criminosa, né? Ela tá assassinando reputações, vejam bem. Pô, deve ter sido muito pesado, né? Normalmente é pra sua família, né? Foi pesado porque foi complicado. Eu liguei para minha avó tem quase 90 anos, minha avó é de 1932, e eu liguei para minha avó e falei, vó, você vai ler e vai ouvir coisas ao meu respeito, mas é mentira. Porque eu tive que preparar a saúde da minha avó, preparar o psicológico da minha avó, porque minha avó, ela me criou, né? Eu fui criada com os meus avós, ainda coloco a presença da minha mãe, por óbvio, mas minha mãe trabalhava demais, então eu fiquei com os meus avós. E a minha avó, ela sempre foi uma pessoa muito correta, muito justa, meu avô também. E até em questão de fofoca, de adolescente, aí você viu, fulana fez isso, fulana fez aquilo. A minha avó me passava o esculacho. Eu não quero esse tipo de coisa dentro de casa, eu não quero você falando de ninguém. Imagina falar, sua neta assassinou reputação na internet. Minha avó ia morrer do coração. Então eu tive que avisar a família, falar, gente, isso é mentira, eu nunca assassinei reputação de ninguém. Eu desafio a encontrar qualquer vídeo meu, qualquer post meu, em qualquer rede social, expondo uma pessoa, assassinando a reputação dessa pessoa. E para minha família foi assustador. A palavra é essa, foi assustador, porque eu nunca passei por uma situação dessa. Eu sempre atuei muito nas redes e nunca imaginei descobrir que só porque você defende um ponto, você é tido como criminoso. Foi uma situação bem perturbadora, né? Tanto que eu desativei minhas redes, pedi a minha exoneração e continuei um tempo fora das redes. Quando eu voltei falando, aí já pedi minha exoneração, eu posso voltar agora a ter voz? Eu fiz esse post, inclusive. Eu já estava exonerada, já fazia uns 10 dias. Eu precisei de um tempo para absorver tudo o que aconteceu, por que defender uma posição que acredito que na inocência do Flávio causou tudo isso, onde é que foi o ponto-chave, onde que as coisas se degringolaram desse jeito e por que a pessoa serviu de fonte, sendo que semanas... Eu defendi muito essa pessoa, inclusive numa época aí, fiquei do lado dela, nunca falei nada dela, mesmo quando a gente se afastou, eu me mantive muda em relação a essa pessoa. E semanas antes, essa pessoa veio falar mal do Felipe Moura Brasil para mim, desceu a lenha no Felipe e eu defendi o Felipe. Eu falei, não, pera, o que está acontecendo? Onde que eu errei? Eu errei em defender, eu errei em ficar muda, eu errei em não atacar. Qual que é o ponto-chave da história? E até hoje eu não consigo entender efetivamente o que aconteceu. O que eu sei é o seguinte, isso já me ameaçaram, já juntei o print no processo, o áudio no processo. Foi uma frase muito emblemática de uma pessoa aí que faz parte da Isentolândia, mas não tem fama, não tem relevância, não tem nada. É mais por comentários, é mais por fomentar certas situações. Que essa pessoa me escreveu assim, olha, não é porque você se exonerou que você está livre de ataque, você continua na área escrota do governo. Foi desse jeito. Você continua no grupinho... na área escrota do governo. Você continua no grupinho escroto do governo.
Por isso que você vai ser atacada de novo. Então, quer dizer, não é eu não errei, não é o que eu faço, e sim por apoiar o governo, tá? E isso, para mim, eu fiz assim, então é isso, então eu vou ser atacada, então vamos continuar. Porque falaram, quando eu ainda estava no cargo, duvido você continuar defendendo o Flávio depois que se você for exonerada, quando acabar o seu cargo, enfim. E eu continuo normalmente, entendeu? Tá tudo ok. Continuo acreditando na inocência do Flávio, continuo apostando no governo do Jair e continuo defendendo o direito do Carlos e do Eduardo de se colocarem nas redes sociais. Aliás, nem diverge, mas a única coisa em relação ao Flávio que eu cobro, não só eu, como todo mundo, é que se continue as investigações. Continuem. Vamos até o fim. Até o fim. Se tiver que abrir as contas dele, desde que ele fez 18 anos, que se abra. É muito simples. Que não deve, não teme. Que se abra as contas dele, porque essas contas dele estão abertas. Eles pegaram... essa história de abrir as contas do Flávio, pelo COAF, começou no final de 2017, tá? Então, a gente conclui que se tivesse alguma coisa, eles teriam usado em 2018 inteira. Principalmente chegando perto do primeiro turno. Não acharam, não usaram, ok. As contas do Flávio estão abertas 2 anos antes dele casar. A filha mais velha do Flávio tem 5 anos, então a gente bota aí uns 8 anos de casamento. Eu não sei quanto tempo o Flávio é casado, estou fazendo uma métrica. Então coloca aí que as contas dele estejam abertas há 10 anos até agora, né? Vamos botar 2019, 2009. E não acharam nada. Cara, ou você finaliza essa investigação e dê o braço a torcer, porque erros no processo já foram achados e eu já publiquei sobre todos os erros no Ministério Público. Colocaram salas de escritório no valor de 1.200.000 no nome do Flávio, que nunca foi do Flávio. Ele comprovou via documentação que aquelas salas nunca foram dele. Funcionários que nunca foram dele, do gabinete, nunca nem passaram perto do gabinete, colocaram como funcionários do Flávio. Inclusive, essas pessoas tiveram as suas contas quebradas, seus sigilos quebrados e ficaram bem full pistola, com justa razão. E colocaram também na conta do Flávio, aliás, não colocaram na conta do Flávio, colocam na conta do Queiroz. Eles excluem o salário da Polícia Militar do Queiroz. Então, assim, Queiroz recebe, acho que 10 mil, 11 mil reais de aposentadoria. Eu não sei ao certo o valor da aposentadoria do Queiroz. Então, eles somam a aposentadoria do Queiroz, mais a pseudo rachadinha aí que ninguém comprova que existe. Eles somam tudo e colocam como valor de rachadinha. Não está discriminado o que é a rachadinha, a pseudo rachadinha, e o que é o salário do Queiroz, a aposentadoria do Queiroz. Eles somam tudo e botam num bolo só. Tá vendo a manipulação de dados aí? Como é que eu vou acreditar que... Oi? Quer dizer que foi tudo armação? Eu vou passar para você depois o link do texto, se você quiser, você repercute. Eles estão armando, eles estão manipulando o processo, o erro é tão grosseiro, é tão juvenil, é tão conspiratório que a própria Folha esclareceu esses erros. A própria Folha trouxe à tona os erros do processo do Flávio. Ou seja, eles estão usando esse processo com erros, com manipulações, com conspirações para prejudicar o governo do Jair. É simplesmente isso. Por isso que a gente não vê um fim nessa investigação. Por isso que a gente não vê caminhar. O Flávio não é réu, eles não encaminharam nada para a justiça, o Flávio não tem um processo efetivo em nome do Flávio, tem essa investigação. Por que cozinhar essa investigação? O ponto é, por quê? Qual é o retorno que eles querem, que eles esperam de cozinhar essa investigação, de estar ali fomentando? Que de positivo que está trazendo para a mídia e para o Ministério Público manter isso? O que eu acho é o seguinte,
simplesmente para dividir o eleitorado do Bolsonaro. Camilo, eu percebo muito isso. Quando fala, qualquer coisa na mídia fala do Flávio, aí já, por causa de toda essa coisa, aí começa a falar, assim, se convencer, até de tanto falarem, a mídia falar tanto, que parece que eles estão convencidos que, de fato, o Flávio assim, é culpado, mesmo assim, como falou, você quer, a gente quer que seja investigado, mesmo que não ache nada, quer que seja investigado. Mas para dividir mesmo o eleitorado ali, para dizer que. Porque assim, fica. Porque assim, família Bolsonaro veio com essa coisa de não ser. Não, uma família assim, né, honesta. E aí vem um caso, vê assim, um deles, um dos Bolsonaros, investigado, mesmo ainda investigado, aí fica meio aquela coisa, pô, né, tá investigado, não sei o que, fica meio mal, né? Como eles, principalmente eles gostam mais, muita gente da direita gosta mais do Carlos, gosta mais do Eduardo e não gostam tanto do Flávio, aí ficam convencidos de que, caramba, o Flávio realmente tem alguma culpa. E fora essas coisas os pedidos que ele fez lá no STF, coisa assim, aí como né, o pessoal não gosta do STF, aí fica nessa. E caramba, então ele tá recorrendo ao STF, então opa, tem coisa aí, né? Aí por isso que inventaram a história de acordão, e muita gente acreditou. E só essa semana que meio que isso foi enterrado, né? Depois, quando lá acabou sendo liberada a investigação do Flávio. Não, e se tivesse alguma coisa, cara, é uma lógica muito simplória. Se tivesse alguma coisa, tinha sido usado maciçamente em 2018. Acabou. Isso ia derrubar o Jair Bolsonaro, porque a principal base de campanha era a idoneidade, o caráter, o compromisso com o dinheiro público. Ponto. Imagina chegar, vocês são idôneos? Vocês têm caráter? Explica aqui o que seu filho está fazendo então. É uma lógica muito, muito infantil. Ela é tão idiota que eu acho que as pessoas não chegam a analisar por esse lado de tão infantil que é uma lógica dessa. O Flávio, ele tem a Companhag, tá? Ele é sócio na Companhag. O Flávio, ele trabalha também com imóveis. Ele faz compra e venda de imóveis, né? Ele aproveita essas bolhas imobiliárias que acontecem aí de vez em quando. Aí no Rio teve 2 bolhas imobiliárias muito boas, né? Que foi na época das Olimpíadas e na época da Copa, não foi? Foi. Teve 2 bolhas imobiliárias muito boas aí no Rio de Janeiro. Então ele aproveita esses momentos. O cara é empresário. Sendo muito sincera, e eu vou mandar esse link para a assessoria do Flávio, então não tem nenhum problema em falar. Eu acho que o Flávio, ele se dá melhor como empresário do que como político, cara, porque o cara é bom no que ele faz. O Flávio, ele tem uma veia muito mais empresarial do que política. Você pode ver que ele é mais na dele, ele é quieto, ele não é de ficar fazendo vídeo, ele não é de ficar se expondo como os irmãos. E ele tem uma veia empresarial muito boa. Qual é o problema do cara comprar e vender imóveis? Por que as pessoas desenvolvem uma raiva tão latente de quem está trabalhando, de quem está fazendo dinheiro e tenta prejudicar essa pessoa? A cultura que se instaurou no Brasil é demonizar quem produz, quem gera emprego, é aquela história do empresário proletariado. Às vezes a gente sai da esquerda, mas conceitos da esquerda não saem da gente, né? Então, por que demonizar? Pô, estimula, o cara é empresário, ele é político, ele tá no Senado, mas ele é empresário de novo. Pô, vamos estimular ele a contratar, vou apresentar um amigo meu que tá desempregado, que é muito bom na área de RH, aí ele pode se dedicar mais à parte política, meu amigo pode pegar um cargo no RH, por exemplo, da empresa. Entendeu? Dá para ajudar todo mundo se o empresário tá crescendo. Se nós estimularmos a iniciativa privada, o pessoal que está começando agora, o empresário que está começando agora, as startups, com certeza a gente consegue gerar muitos empregos. A gente melhora a economia do país e a vida do cidadão. Existe uma demonização, isso inclui sim uma parte da direita, em quem faz dinheiro, em quem ganha dinheiro.
Tanto que, isso eu nem respondi no Twitter, mas eu vou comentar agora. Não existe só serviço público para se trabalhar. Falaram isso de mim e falaram da Zoe, que saiu. A Zoe é muito minha amiga, a Zoe Martinez. Ela saiu da Bia por problemas pessoais, não tem nada a ver com a atuação dela enquanto assessora. Vamos deixar isso bem claro. A Zoe nunca falhou quanto assessora, tá? Aí ela perdeu o emprego na Bia e foi para Joyce. Uma garota que mora sozinha em Brasília. Ela é uma garota, tá? Ela é super novinha. A Zoe, se não me engano, tem 23, 24 anos. É muito novinha, sozinha em Brasília, que veio de Cuba, Nossa. que paga a faculdade dela, que paga aluguel em Brasília e que tem o mesmo salário que o meu e que manda dinheiro para os pais para ajudar os pais aqui em São Paulo. Ela se viu sozinha, sem emprego, entrou na primeira vaga que viu. Não culpo e não julgo a Zoe de jeito nenhum. Falaram o seguinte para mim, para Zoe. Vocês querem emprego público, mas tem um monte de emprego aí na iniciativa privada. Cara, não tem. Agora diminuiu o número de desempregados, se não me engano, está em torno de 12 milhões e 700 mil pessoas desempregadas. Se tem tanto emprego, por que essas pessoas estão desempregadas? E segundo, por que essa sanha de não querer que as pessoas trabalhem em cargos públicos, pessoas da direita, falam, tem que combater a esquerda, tem que combater a esquerda, oh meu Deus, tem um direitista ocupando o cargo. Isso é inveja ou é burrice? Porque se eu não estou ocupando o cargo, com certeza uma pessoa que não é do PSL, eu sei que quem está no meu cargo não é do PSL, e na verdade eu não tenho nem vertente política, até onde eu sei, não defende lado nenhum, está lá no meu cargo. Quem diz que ela não defende a esquerda nos bastidores? Ninguém diz. Então, qual é o problema de uma pessoa que tem a sua posição declarada ocupar um cargo? É inveja ou é burrice? Porque fala-se tanto em ocupar espaços. Quando a gente ocupa, eles batem na gente. Como é que isso funciona que eu não consigo compreender? E só para falar aqui da Zoe, acusaram ela de ser agente cubana, acusaram ela... É um absurdo, sem tamanho a Zoe ser agente cubana, vamos deixar isso aqui bem claro. A Zoe, em 2018, 2017, 2018, ela teve uma grande importância, ela foi muito atuante, ela esclareceu para diversas pessoas como era realmente Cuba, a história da ração que eles recebem como alimentação, que o governo desliga toda a rede elétrica em determinado horário, que as pessoas não têm liberdade nem para dormir a hora que desejam. Então, colocar a Zoe como uma agente cubana, porque ela aceitou um emprego na qual ela precisa, no mínimo afrontoso. Porque, assim, no caso da Zoe é o seguinte, porque é o seguinte, ela largou assim a Bia Kicis, que digamos, tá do lado do Bolsonaro, e foi pra Joyce, que traiu o governo, né? É por isso que o pessoal já começou a ligar o sinal de alerta, falando, ih, caramba. Aí a Bia Kicis colocou um vídeo lá que fala que é fake, negócio das Farc, não sei o quê. Ih, foi coisa, ela fala, aí, cara, foi coisa da Zoe, né? Zoe, ela é agente cubana, não sei o quê, tá infiltrada, não sei o que lá. Aí, assim, realmente, né, você falou, realmente, a pessoa precisa de emprego mesmo, e a ver, assim, um cargo público é aquela coisa, né, do pagando bem que mal tem, né. É porque é o seguinte, tem muita coisa, essa coisa de falar, não pode ocupar cargo público, tem muita coisa do liberal, o liberal fica nessa, não temos que enxugar a máquina pública, só que não pode aceitar essa coisa, por isso que faz a demonização dos assessores, né, aí fica na coisa, não, aí ficam falando, né, de um deputado do PSL, como fosse o caso, né, você era assessora de deputado do PSL, aí sei lá, o deputado tal, principalmente daqueles que estão do lado do Bolsonaro, aí fez tal coisa assim, que eles consideram errado. Aí começa a bater. Mas você tem, sei lá, 300 assessores, não sei o que, tá mamando do dinheiro público, não sei o que. Enquanto o pessoal aí dos liberais tem, sei lá, 3, 4, 5 assessores. E aí ficam nessa, né? Aí ficam pagando não, sou aqui
bom aqui, tenho um pouco assessor, estou gastando um pouco. Assim, para finalizar, Camila, é o seguinte, falando sobre esse negócio do liberal ter pouco assessor, isso aí é verdade? Você que esteve lá dentro ali da Lesp, isso é verdade? Liberal, esse pessoal assim, do Dennett, tipo lá Arthur, Mamãe Falesco, o pessoal do Novo, eles têm realmente pouco assessor? Então, só para esclarecer aqui uma coisa, que você falou da Zoe ter postado aquele vídeo fake das Farc, não foi a Zoe que postou. Essa parte de postagem nas redes sociais não cabe a Zoe, tá? Nunca coube a Zoe. Não, eu não falei das que ela postou, tô falando que falaram que. Eu falei da Bia Kisses, tinha postado, coisa assim, mas falaram que foi a Zoe que, sei lá, postou, que pediu pra postar algo assim, que é o que estavam falando. Então, falaram isso, eu só quero aproveitar o espaço para esclarecer. Eu realmente ouvi isso nas redes, não foi a Zoe, a área da Zoe não era esta, tá? Dentro do gabinete. A área da Zoe era mais agenda e organização de pautas. Ela nunca não postava nada. Agora, quanto aos liberais, falar em enxugar a máquina pública, então vamos combinar aqueles que não se candidatem, tá? E se candidata e vence, que não coloquem assessores lá dentro. Quanto ao número mínimo de assessores, isso é verdade, tá? Eles têm um número mínimo de assessores, mas é por imposição do Novo, tá? O Novo, ele delimita. Então, a pessoa só pode ter, se não me engano, até 4 assessores, e não pode usar o carro cedido, pelo menos na Assembleia, tá? Cedido na Assembleia, tem que usar o carro pessoal, e tem que evitar usar verba de gabinete. Eles têm um número X. Nesse ponto, o Novo é bem rígido, tá? Eu falo pela experiência que eu tive lá. O DEM não é liberal e o DEM tem um monte de assessor. Eu não estou falando do Arthur, vamos deixar claro. O Arthur tem sim um número reduzido de assessor, mas também o Arthur é um dos que menos comparecem lá na Lesp, tá? Vamos deixar isso também claro, porque ele adora bater no Douglas, mas agora eu vou defender o Douglas Garcia. O Douglas, ele pode ter assessor, sim. Os assessores do Douglas estão dentro das favelas, perguntando qual é a demanda. Estão na escola, vendo se tem doutrinação ou não, e denunciando. Os assessores do Douglas, eles estão na rua, pegando demanda da população em si. E o pessoal que fica dentro do gabinete, eles ficam vendo todos os projetos aprovados anteriormente, da gestão anterior, para pedir a anulação desses projetos idiotas e que travam a economia aqui de São Paulo. Então, eles passam o dia inteiro revisando essas coisas. São pessoas que chegam 9 horas da manhã e não tem horário para sair nunca, incluindo a Stephanie, que está grávida. Então, já que o Arthur gosta tanto de bater no Douglas, o Douglas, ele pode ter, sim, assessores. O gabinete do Douglas é um dos mais funcionais e efetivos, em questão de trabalho, em questão de produção, em questão de resposta à sociedade. Agora, o Arthur do Mamãe Falei, não é à toa que ele é chamado de Arthur Faltei. É Mamãe Faltei, tá? Mamãe Faltei. Ele comparece, isso tá público e notório, quando você assiste as gravações da Lesp, é passado ao vivo na TV Lesp, tá? Então, esse ponto do Arthur eu gostaria de deixar bem claro. Ele tem poucos assessores, sim. Ele não usa o carro da Assembleia. E ele não, o Arthur, especificamente o Arthur, ele não usa verba de gabinete. O Arthur tem sua coisa boa e sua coisa ruim, efetivamente. Mas essa história aí não vem da opção do liberal eleito, tá? Ele vem de uma imposição do Novo. Pessoal eleito do Novo não pode usar verba de gabinete, tem que ter número extremamente reduzido de assessores, o que, venhamos e convenhamos, não é nada efetivo, não enxuga a máquina pública e nem diminui os gastos, porque esse dinheiro volta aos cofres da Assembleia e é destinado a outras coisas, a outros políticos, a outros eventos, e querendo ou não, isso acaba fortalecendo a esquerda, sim. Exato, né? Essa coisa da verba de gabinete. Eu tinha falado até em podcast esse negócio, né? Falaram tanto do CIPEC, o CIPEC usou o dinheiro do PSL no partidário.
liberar os caras com essa coisa, tá usando dinheiro público, não sei o quê. Aí fala essa coisa do assessor, da verba de gabinete, né? Então, assim, realmente, tá, não gasta verba de gabinete, bacana. Mas o esquerdista tá gastando, e tá gastando só promovendo coisa errada, só promovendo negócio de aborto, ideologia de gênero, essa coisa de feminismo, né, enfim. E aí tem isso, né? Não gastou gabinete, vai por, né? Volta aí, né? Volta pra Lespe, no caso, né? E assim, aí fica nessa, mas tudo isso em nome de um certo purismo, né? Que não tem. Mas enfim, mas esclareceu bastante essa coisa, né? De que o liberal não ter, né? Então uma imposição do novo, né? Que eles são bem assim, né? Eles querem fazer tudo pra não gastar tanto. Então, Camila, vamos encerrar. Tá, pode falar. Mas então, só para fazer só um adendo aqui. Eu não gosto do novo, tenho meus problemas com a Amoedo, mas numa coisa eu acho admirável, assim, eu acho bacana. Inclusive a mesma postura do PSL em relação à presença dos parlamentares. Os parlamentares do novo não faltam. No PSL também existe essa exigência de frequência de participação, tá? Vamos fazer jus ao que a população te elegeu, ao que a população te paga. Somente o PSL e o Novo não tiraram férias nas férias forenses da Alesp, em julho, tá? Nós estávamos junto com os deputados todos trabalhando lá dentro, mesmo que não teve sessão nem nada. Isso é uma coisa bem legal. Os deputados, tanto do PSL como do Novo, mas agora eu vou falar especificamente do Novo, não falta. Você pode olhar as presenças do Cooker, do Daniel José. Os caras fazem jus ao dinheiro público e isso eu acho que é um comportamento que deve servir de exemplo para todos os partidos. O comportamento da galera do PSL e do Novo. É proibido faltar, não se falta. E se falta, eles não aceitam justificativa, tem o dia assim descontado. Assim, isso é interessante mesmo, pra colocar o cara na rédea, né? Assim, eu acho que é interessante isso. Mas também, último comentário aqui, falando dos assessores lá do Douglas Garcia, né? Realmente, eu acho legal isso aí, realmente, fazer um trabalho que o assessor tem que fazer, né? Ficam aí falando que assessor não trabalha, essas coisas assim. Não, mas é legal que eles fazem aí. Realmente tem que fazer esse trabalho aí, nas favelas, coisas assim, pra realmente entender, né? Por causa no deputado, no Douglas Garcia, entender realmente o que, né, o seu eleitorado, que a necessidade do povo de São Paulo, no caso dele. Então é importante esse trabalho. Então, Camila, vou encerrar por aqui. Né? Muito obrigado mesmo por essa conversa aqui. Eu gostei muito, né, primeiro de ter aceitado o convite. Muito obrigado mesmo. Imagina, eu que agradeço o convite, eu adoro falar, falei pra caramba, falei por 1h30. Então, eu agradeço o espaço, agradeço o convite. Muito obrigada, então. Ah, de nada. Então, encerrando por aqui, obrigado por ouvirem e até a próxima. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.